Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, com o assunto do trimestre, Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nossa lição de número 11 tem como assunto: A salvação não é obra humana. O nosso texto áudio está na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A verdade prática nos diz que a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar esta ministração com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10, que nos diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A introdução do nosso comentário nos fala que o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Como o próprio Jesus falou, quando Ele, o Espírito Santo, vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, para que a pessoa sinta pelo menos uma primeira inclinação de buscar a salvação, ela precisa que o Espírito Santo atue em sua vida. Primeiro tópico: a salvação sob a graça de Deus. Primeiro item: a descrição do estado espiritual humano. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Mortos em ofensas e pecados, escreve ele. Aprendemos então que a morte não tem a ver com aniquilação, com deixar de existir, mas sim com separação. Os nossos pecados nos separam de Deus. Ainda o apóstolo Paulo usa uma outra expressão: andar segundo o curso deste mundo. Ou seja, a pessoa sem Deus, ela é levada a andar pelos caminhos que o mundo cria. Ele usa ainda outra expressão:
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui ele está falando de um componente espiritual. Aqui ele está falando de um ser maligno que leva as pessoas mais ainda a se afundarem no caminho do pecado. Ou seja, as pessoas naturalmente já têm uma inclinação ao pecado. E existe então um ser chamado Diabo, Satanás, que leva as pessoas ainda mais para longe de Deus. Ele usa também a expressão andávamos nos desejos da nossa carne, ou seja, nossa carne, nossa natureza humana, caída, corrompida pelo pecado, ela tem a tendência natural de se afastar de Deus, de ir para uma direção longe de Deus. Ele diz ainda, o apóstolo Paulo, éramos por natureza filhos da ira. É muito comum vermos as pessoas dizerem, todo mundo é filho de Deus, mas aqui nós aprendemos que todo mundo, na verdade, é filho da ira. Somente nos tornamos filhos de Deus quando nos convertemos a Deus através de Cristo. Essa é a triste fotografia da raça humana. É isso que nós somos, é isso que nós temos sido durante todos esses séculos de história humana. Vamos falar aqui no item 2 sobre a expressão mortos em ofensas e pecados. Quando o apóstolo Paulo escreve e vos vivificou, vivificar significa dar vida. Revela a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões mortos em ofensas e pecados e mortos em nossas ofensas não devem ser entendidas literalmente, por se tratar de uma metáfora, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus. Morte, então, tem o sentido de separação. Não significa aniquilação espiritual total. Terceiro item, a exegese, ou seja, a interpretação, dos versículos 8 a 10. Essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus. Não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão isto é dom de Deus se refere à salvação pela graça e não à fé. Portanto, esse dom de Deus que está falando aqui não é a fé. Caso contrário, teríamos levados a interpretar que as pessoas são salvas mediante a fé e essa fé é dada por Deus a elas, a algumas delas, para se salvarem. Na verdade, o dom de Deus é a graça de Deus, é o favor não merecido. Deus oferece a salvação a todos. Como afirma o respeitado erudito da língua grega, Robertson, a graça é a parte de Deus, a fé é a nossa parte. Hoje em dia é muito comum ouvirmos falar de PPPs, parcerias público-privadas, em que o poder público entra com uma parte e o privado entra com outra parte, que eles chamam de contrapartida. Então a parte de Deus é a graça, a nossa contrapartida é a fé. Desse modo, como dizia Norman Geisler, a fé é o meio, a salvação é o fim. O meio veio antes do fim. Portanto, para que a salvação seja alcançada, é necessário a graça e a fé. A parte de Deus, a graça, a nossa parte, a fé, e o resultado é a salvação. Segundo tópico, soteriologias inadequadas na antiguidade. Com o termo soteriologia, estamos nos referindo aos diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. Todas as religiões que já existiram ou que existem, elas têm um plano de salvação, um conjunto de regras dizendo como a pessoa pode ser salva. Vamos falar então aqui dos reencarnacionistas. A doutrina da reencarnação é tão antiga quanto a humanidade. Ela é originária do hinduísmo, mas também está presente no budismo, jainismo e sikhismo.
É defendida também pelos Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um processo evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Ou seja, para os adeptos da reencarnação, você nasce, vive, morre, renasce ou reencarna, vive, morre de novo e assim sucessivamente, num ciclo de reencarnações em que cada uma delas seria, teoricamente, para purgar os pecados da encarnação anterior e assim se tornar alguém mais evoluído. A finalidade é chegar num estado tão evoluído que a pessoa não precise mais se reencarnar. É o que alguns chamam de nirvana, um estado em que a pessoa agora já é um espírito de luz e não mais vai atuar neste mundo físico. Em resumo, é a salvação pelo próprio esforço da pessoa, sem Jesus. Na reencarnação, ou melhor dizendo, no Espiritismo que nós conhecemos, que é uma das crenças reencarnacionistas, Jesus não é visto como Filho de Deus nem Salvador. Ele é visto como um modelo de ser humano, alguém que veio para nos ensinar como devemos viver melhor, a fim de termos uma reencarnação mais suave em cada etapa. Nem é preciso dizer que é uma crença antibíblica. Basta lembrar Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, nós morreremos apenas uma vez. Essa é a regra. Não haverá uma sucessão de vidas e mortes. Vamos falar agora dos galacionistas. Alguém poderia também chamá-los de legalistas. É o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios, ou seja, os não-judeus, observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Esse, então, foi um dos grandes disputas ou polêmicas da igreja primitiva, como lemos em Atos capítulo 15. Ou seja, havia judeus que se converteram a Jesus, que reconheciam Jesus como Senhor e Salvador, porém entendiam que também era necessário guardar a lei de Moisés. E claro que eles queriam que os não-judeus também observassem as regras da lei de Moisés, da lei judaica. A verdade bíblica é que pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ou seja, a lei de Moisés ela não vai mais servir para a nossa salvação, para a nossa justificação. Alguém poderia pensar, quer dizer que o cristão, agora ele vive sem lei, ele pode fazer o que bem entender? Não, também não é assim. Jesus nos deixou um novo mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. Esses dois mandamentos são o suficiente para pautar toda a nossa vida. Então, se queremos agradar a Deus, a regra agora é a regra do amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Terceiro item, os gnósticos. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, um chamado maniqueísmo. O que é isso? Maniqueísmo vem do nome Mani, que viveu na Pérsia, atual Irã, entre os anos 216 e 276. Mani ensinava que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. Essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, que é a palavra grega gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais, as outras pessoas, são pessoas materiais, carnais, e não podem receber esse conhecimento. Então veja que esse tipo de crença ele mistura elementos corretos com elementos errados. Por exemplo, quem pode negar que existe o reino das trevas e o reino da luz? O próprio Jesus falou de trevas e luz, então aparentemente isso está correto. Os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Sabemos que a própria Bíblia fala da luta entre a carne e o espírito. Então, aparentemente, os gnósticos estão corretos. Mas será mesmo? Bem, aqui
é que a coisa complica. O ser humano, para ser salvo, então veja que o gnosticismo, ele prega que há necessidade de salvação. Precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. Então veja que aqui essa libertação, aparentemente, ela também encontra respaldo no cristianismo. Mas aqui é que a coisa complica mesmo. Essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico. Então veja que aqui já se tira o foco da salvação de Jesus, da pessoa de Jesus, e já se transfere para um conhecimento especial, revelado, que nem todos podem adquirir. Então veja que começa certo e termina errado. Até mesmo quando você tem pessoas espirituais e materiais, aparentemente está de acordo com o cristianismo. A Bíblia fala de pessoas carnais e espirituais. Então observe como esse tipo de crença, ela mistura, ela junta elementos corretos que estão na Bíblia com elementos errados. De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, o cristão, ele não crê no dualismo. Cremos que existe o bem e o mal. Porém, o dualismo, ele coloca que o bem é um poder tão forte quanto o mal. O caos é um poder tão grande quanto a ordem. Só que a Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra Deus como um poder superior a tudo e a todos. O poder do bem e da luz de Deus é infinitamente superior ao poder do mal e das trevas. Também aprendemos na Bíblia que a salvação é para todas as pessoas, ou seja, todos podem ser salvos, se quiserem. Já o gnosticismo ensina que nem todos podem ser salvos, mesmo que queiram, porque o conhecimento que os salvará não é para todos. Veja, portanto, que é uma heresia sem base bíblica. Terceiro tópico: as soteriologias inadequadas de hoje. Vamos começar aqui falando do islamismo. A segunda ou terceira, os números divergem, maior religião monoteísta. O islamismo, ele crê em um só Deus. E alguns podem confundir achando que o Deus do islamismo é o mesmo Deus cristão. Nada disso. O Deus do islamismo, Alá, não é o mesmo Deus da Bíblia. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más ações, essa pessoa irá para o paraíso. O islamismo ensina ainda que Alá, o Deus supremo do islamismo, ele não ama os pecadores, ele ama somente os piedosos. Alá não ama os transgressores, Alá não ama a nenhum ingrato pecador. Alcorão 2.190, 276. Essa é uma das 24 vezes que o Corão afirma que Alá não ama os pecadores. Veja, portanto, que não é igual ao Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia ama os pecadores. O Deus da Bíblia quer salvar a todos. Ele quer que todos se salvem, mesmo sabendo que muitos vão rejeitá-lo e não serão salvos. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação, como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito, pelas obras. Nesse ponto, o islamismo copiou o judaísmo. Mas à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. No cristianismo, portanto, a fé salvífica, ela resgata a pessoa. No islamismo, são as obras que resgatam a pessoa. Segundo item, as testemunhas de Jeová. Elas ensinam que a salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa delas, diferente do que ensina a Bíblia. Nesse ponto, as testemunhas de Jeová são muito parecidas com outros grupos que podemos chamar até de seitas, no sentido de que as seitas, elas são exclusivistas. Elas ensinam que apenas quem fizer parte daquele grupo será salvo. Nesse ponto, por exemplo, a Assembleia de Deus não é uma seita. Nós não pregamos que apenas as pessoas que pertencem à Assembleia de Deus serão salvas, diferente das Testemunhas de Jeová e de outros grupos religiosos. Eles ensinam também, as Testemunhas de Jeová, que existem dois grupos de salvos. Um
que tem direito ao céu, são os 144 mil mencionados em Apocalipse, a classe dos ungidos. E outro grupo, a classe da grande multidão, que também é mencionada em Apocalipse 7. Ela é que vai herdar a terra, segundo a teologia do movimento. Nem é preciso dizer que a Bíblia menciona os 144 mil, mas em momento algum diz que apenas eles terão direito ao céu e em momento algum declara que eles são pessoas de todas as nações. Apocalipse declara que os 144 mil são judeus, apenas judeus, não são de outras etnias. E a classe da grande multidão, que é mencionada em Apocalipse 7, é aqueles que vieram da grande tribulação, são aqueles que irão se converter, se salvar durante a grande tribulação. Os teólogos do grupo Testemunhas de Jeová ensinam que eles pertencem à classe da grande multidão. Não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo e Jesus não é o mediador delas e nem tem esperança de salvação. Já a Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo e que a todos que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, a Bíblia ela não sustenta essa interpretação do grupo Testemunhas de Jeová. Observe que esses ensinos eles são heresias pautadas em textos bíblicos. Como eu sempre gosto de dizer, toda heresia apresenta alguma base bíblica. Terceiro item, o mormonismo. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. Numa perspectiva individual, a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e ordenanças que eles, a religião deles, determina. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé da denominação deles, consideram ordenanças a fé em Jesus, o arrependimento, batismo por imersão e imposição de mãos. Aparentemente, parece que é a mesma coisa que nós cristãos ensinamos, mas calma lá. Existem outros requisitos para o mormonismo para a pessoa ser salva. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr., que é o profeta que começou esse movimento, já falecido, aceitar que ele seja o porta-voz de Deus, o profeta de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de um co-salvador. A Bíblia ensina que ele é o único salvador. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Existe apenas uma salvação, e ela está à disposição de todos os seres humanos. Então veja que quando o cristianismo ensina sobre boas obras, não é para nós sermos salvos, é porque nós já fomos salvos quando nos convertemos a Jesus. Nesse ponto, as soteriologias, as salvações da maioria das religiões, acabam entrando em conflito com o cristianismo. A conclusão do nosso estudo, entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. Isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos, e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. Com isso, chegamos ao final do nosso estudo número 11 da revista CPAD de adultos neste primeiro trimestre de 2025. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre
o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.